Com certeza, tem e deve, né? O que acontece na grande maioria dos locais é que o dimensionamento do quadro de enfermagem são pequenos. Não existe profissionais suficientes para cuidar com a atenção devida que deveria ser dos pacientes. Mas sim, o enfermeiro deve se manifestar, o enfermeiro deve deixar registrado, e aí nós estamos falando de pacientes hospitalizados, né? Isso, tá. Deixar registrado no prontuário do paciente as observações feitas por esse profissional, né? Que são fundamentais para auxiliar o diagnóstico clínico e a evolução que o médico vai estar proporcionando na saúde desse paciente. Sim, Sim. é fundamental. E o profissional de enfermagem, técnico, auxiliar ou enfermeiro, são os profissionais que estão 24 horas ao lado desse paciente. É a ponte entre o paciente e o médico, é quem consegue passar e dar o caminho a ser seguido pelo médico. Eu vou tratar só de um caso para ver se a gente vai criando uma conversa. Foi constatado que a pessoa tinha pancreatite e precisa fazer cirurgia. Esse paciente rodou, saiu do hospital, voltou para o hospital, foi para a UPA, voltou para o hospital. E voltou, o quadro clínico evoluiu para piora. E se eu te disser que não tem nada registrado por parte do enfermeiro no prontuário, isso é uma falha da enfermagem? Ou isso daqui a pouco, não estou dizendo simbólico, tá? Exemplo. Ou ele não escreve isso com temor de ter uma repreensão do médico? Esse caso eu tenho conhecimento, porque eu conversei com a Fábia outro dia, que foi inclusive que conseguiu proporcionar e colocar ele na lista de espera de transferência para Porto Alegre, né? Desse caso. E pelo que a Fábia me falou, pelo entendimento que eu tive, esse paciente ele só veio internar depois. Ele veio e voltou várias vezes no atendimento de emergência, ou na UPA, ou pronto atendimento do hospital. Quando é esse tipo de atendimento, a única anotação que ele tem da enfermagem é a classificação de risco. Depois passa direto para o médico. Sim. E ele, de lá, é liberado. Então, o enfermeiro não tem realmente como fazer essa evolução, porque ele não acompanha. Já na internação, por isso que eu te disse, nós falando de pacientes internados, sim. Se não existir a anotação de enfermagem durante a internação, é um caso que nós temos, enquanto conselho, que é averiguar e trazer a tona para saber o que aconteceu. Porque é papel da enfermagem fazer essas anotações quando o paciente é internado. Tem que diferenciar isso, né? A pessoa entra, sai de um ambiente de medicina, obviamente o enfermeiro não tem nem como acompanhar, mas estando hospedado num hospital, ali acompanha. O que o enfermeiro, para que eu possa entender, Antônio, o que o enfermeiro escreve no prontuário? Caso declinou do paciente, necessita urgente, por exemplo, de tal coisa, o enfermeiro tem que ir anotando como se fosse um diário do paciente, isso? Sim. É como se fosse um diário do paciente. Na medida que o paciente vai relatando, estou com dor no hipocôndrio direito, subiu a dor, vomitei, tive diarreia, não urinei, né? Está em anúria, enfim, estou com cefaleia. Essas coisas têm que ser registradas no prontuário para que quando o médico chegue, ele possa olhar o que está a evolução desse paciente para poder medicalizar ou solicitar exames ou solicitar outra internação em outro local pela piora do paciente ou não. Porque isso é da responsabilidade do médico, né? Sim. O papel do enfermeiro é o cuidar à beira-leito e fazer essas anotações, essas evoluções. Como é que é a relação? Eu te falo que eu pouco fui no hospital, assim, para ficar hospedado ou baixado. Como é que é assim? O enfermeiro pode questionar o médico de algum momento? Hein? Pode, deve. Pode? Eu digo assim, a questão não é a palavra certa, mas não é hierarquia, mas profissionais distintos, os dois são formados, os dois têm uma... Nós temos um entendimento que quando se cuida de um paciente no hospital é uma equipe de saúde. Né? O médico não cuida sozinho. Tu tirar a enfermagem do hospital,
não tem como seguir o tratamento que o médico faz. Então, existe uma equipe entre todos os agentes da saúde, o fisioterapeuta, o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, né? E são baseados nas informações que o médico, que é o detentor da conduta, vai poder tomar. O fisioterapeuta vai dizer, olha, esse paciente não pode levantar da cama porque ele tem uma lesão na coluna, por isso, por isso, por isso. E o médico vai caber ao médico investigar a lesão da coluna dele e manter o paciente, né, em decúbito, que a gente chama, né, na posição dorsal, deitado, enfim, com orientação. Né? Então, deve e pode e deve. Até para uma... Antônio, até para uma proteção profissional, né? Funcional, né? Sim. Ele registrar isso, olha, eu disse, eu escrevi isso, né? Bom, né? Nós inclusive, temos uma PEP aqui, que é um programa de educação permanente, que um dos itens é o registro. O registro da enfermagem é fundamental e não pode deixar de ser feito em caso algum. Sim, tem que fazer o registro até para segurança. E essa manifestação do enfermeiro, Antônio, estou falando com o presidente do Conselho Regional dos Enfermeiros do Rio Grande do Sul, Corém, essa escrita do enfermeiro, ela está no prontuário do paciente ou ela é um documento à parte do prontuário? Não, no prontuário do paciente. O prontuário é do paciente, toda a equipe de assistência, a equipe de saúde que assiste esse paciente, tem a liberdade e autonomia de evoluir, que a gente chama, né, a evolução do quadro do paciente, evoluir nesse prontuário, seja ele transcrito a caneta no papel, ou seja ele prontuário eletrônico, que é o que hoje mais está se usando, né, os prontuários eletrônicos. Tá. Então, ele tem, toda a equipe tem a obrigação, sim, de preencher o prontuário e fazer a sua evolução. Tá. São coisas assim, né? Como é que tu tá vendo, assim, a questão do profissional enfermeiro? Tu falaste sobre a diminuição de quadros de enfermeiros versus leitos dos hospitais. Como é que a gente pode dimensionar a quantidade mínima de enfermeiro para uma quantidade de pacientes internados? Vamos falar só nos internados. Tem um número assim, olha, para cada 10 pacientes tem que ter um enfermeiro, porque depois vem os técnicos e vem os auxiliares, né? Como é que a gente dimensiona isso, Antônio? Existem regras legais para isso, né? E regras que nós aqui no Conselho também temos, né? Através de resoluções que definem o cálculo de como deve ser feito, né? Cabe às empresas adotarem ou não. O problema é que se as empresas, as grandes instituições hospitalares e secretarias de saúde que não adotam esse sistema que a gente chama do quadro de pessoal, que é o dimensionamento, né, alguém vai morrer, porque não vai ter profissional suficiente para cuidar do número de pacientes que estão sendo exigido a cobrança de ser cuidado. E não tem como fazer. Né? Se tu dimensiona para cuidar de 10 pacientes e botam 30, 40, não tem como dar a mesma assistência para todos. E isso tem que ficar bem claro. Né? O profissional de enfermagem não tem como dar assistência para todos. Alguém vai sofrer com isso. E quem sofre com isso é a população. E é por isso que nós estamos aqui, para proteger a população, para que não sofra esse mau cuidado. Mas para que não sofra esse mau cuidado, é importante que as redes públicas e privadas se preocupem em usar o quantitativo adequado de profissionais para aplicar assistência. Como é que é a relação entre enfermeiro e técnico de enfermagem? Como é que vocês percebem isso? Tu acha que está diminuindo enfermeiros e botando técnico, uma questão econômica nos hospitais? É porque, na verdade, nós temos 4 vezes mais, temos 3, 4 vezes mais técnicos do que enfermeiros, né? Dentro da saúde. Por quê? Porque o técnico é aquele que faz a lida, o serviço mais próximo do paciente. O enfermeiro, ele tende a ele supervisionar e
cuidar também do seu paciente dentro daquela perspectiva das atividades que competem ao enfermeiro. Sim. E técnicos, as atividades que competem ao técnico. Né? Sim, tem procedimentos que só o enfermeiro então faz, né? A proporcionalidade de profissionais é, em média, 4 vezes menos. Ô, Antônio, tu sabe que nós estamos tendo um problema bastante grave aqui na nossa vizinha São Lourenço do Sul, na Santa Casa de São Lourenço. Essa semana assisti na mídia ontem alguma coisa. O nosso colega Ayrton Lemos conseguiu umas informações, nós estamos daqui a pouquinho vamos falar com o tesoureiro da Santa Casa, médicos se demitindo, diminuindo o serviço, e há um problema, inclusive, de remuneração não paga por parte da Santa Casa aos médicos. Tem notícias sobre enfermeiros também, está com quadro de salários não atendidos mensalmente? Para nós não chegou nada. Talvez para o sindicato dos enfermeiros tenha chegado. Não temos notícia disso. Sim. O que a gente sabe e já constatou, na verdade, aí nas cidades da chamada Costa Doce, sim, de Guaíba para baixo, até o sul, lá, Rio Grande, enfim, está tendo uma precarização nas relações de trabalho entre as prefeituras e os profissionais de enfermagem. Muitas das cidades da Costa Doce, aí Tapes, São Lourenço, Camaquã, inclusive, estão usando os profissionais como forma de contratação inadequada, para não fazerem concurso, para não fazerem a legitimação da combinação trabalhista. Eles estão contratando os profissionais como RPA. Contratar profissional como RPA é não ter um profissional que esteja desenvolvendo o seu papel junto à população, porque ele não cria vínculo, ele troca, ou eles terceirizam, essa terceirização troca, né? Acaba o contrato, troca os profissionais, então tu não consegue manter vínculo com a população, que é isso na rede básica de saúde, dentro dos postos de saúde, é importantíssimo, o vínculo com a população, porque aí eu remeto a tua fala lá do início, né? O profissional de enfermagem conhece o seu paciente, sabe o que ele tem, sabe as suas necessidades. E quando tu tem esse vínculo com a população, tu sabe, a dona Maria é hipertensa e ela tem que tomar medicação todos os dias, e aí chega alguém da família no posto e diz, a mãe está com dor de cabeça. A pessoa já sabe que ela é hipertensa. Eu falei aqui, Antônio, essa semana sobre isso. Há uns anos atrás, os médicos que atendiam no pronto-socorro aqui, por exemplo, no hospital ou na UPA, eram médicos da região. E aí eles tinham um vínculo, tu sabia quem era, ele sabia quem era a população, e nós perdemos completamente esse vínculo afetivo ou de comprometimento da região com os profissionais, com a região profissional. Desapareceu, quase não tem quase médicos da cidade aqui, da região, nos pronto-socorro, nos plantões. E isso acaba acontecendo, isso que tu falaste, tu não tem mais referência, né? Perde-se a referência, isso é extremamente importante, o vínculo. Por isso que a gente sempre está na luta e está na briga de que os serviços públicos de saúde sejam através de concursos públicos, onde as pessoas realmente estejam vinculadas com o seu município, com seus usuários, com a sua prefeitura, com a sua política de saúde do município. Porque senão os terceirizados vêm, ganham dinheiro, vão embora, vem o terceirizado, vem os que fazem os MEI, né, que não tem direito a férias, não tem direito a 13º, não tem direito a nada, e aí se também não são satisfeitos com o vínculo, fazem esse vínculo porque tem que comer, mas não tem o respeito e o vínculo que tem que existir enquanto um funcionário público do serviço público de saúde do município. Isso eu concordo contigo. Como é que está aí em Porto Alegre? O prefeito Melo, essa semana, com o governador, pedido dinheiro para abrir novos postos, agora ele quer fazer um consórcio com os municípios da região para todo mundo ajudar a pagar a conta. Como é que está Porto Alegre na questão da enfermagem, Antônio? Porto Alegre, na rede básica de enfermagem, com essa terceirização que o prefeito Melo vem fazendo desde a primeira gestão dele, decaiu muito, e eu já dei uma entrevista outro dia a respeito disso, porque o que acontece? Quando a rede básica não está bem sustentada, é que nem um pilar de uma casa.
vai cair o telhado. Entendeu? O que acontece, então? A rede básica de Porto Alegre está muito fragilizada com as contratações de terceirização, porque não existe esse chamado vínculo. As pessoas não conseguem se vincular. O que acontece? Não tomam suas medicações, não fazem seu tratamento, não fazem seu acompanhamento no posto de saúde, terminam lotando as UPAs, os pronto-atendimento e as emergências hospitalares. É o que tem acontecido aqui, tem sido essa realidade. Tem que contar que a cada ano mudam os contratos, né? E às vezes as pessoas, porque o que acontece? Saúde pública é completamente diferente de saúde hospitalar. São coisas completamente diferentes, né? Saúde pública trabalha com a prevenção. Hospitalar trata o tratamento, trabalha com o tratamento, a clínica do tratamento. Sim. E aí não tem como juntar as duas coisas. Então, se tu troca isso, e com a terceirização, né, por uma falta de concurso público, de pessoas preparadas para trabalhar na rede básica, a terceirização as pessoas pegam por bico. Eu trabalho no Hospital X, vou fazer um atendimento na rede, mas eu nunca trabalhei em rede pública de saúde. Eu não sei nem o que é uma vacina, né? E aí vão se meter, por causa do dinheiro, que tem que trabalhar, é um dinheiro a mais, pega esse bico por 1 ano, 2 anos o contrato, e aí quem sai perdendo com isso é a população. Enquanto os governantes, prefeitos, principalmente, que são os gestores da saúde pública, né? Porque é obrigação da assistência da saúde pública, é da prefeitura, enquanto eles não entenderem e não colocarem na sua cabeça que o profissional de enfermagem, o médico que atende a sua cidade tem que ser concursado, serviço público, ter vínculo e trabalhar com a prevenção na rede básica de saúde, para não dar problema lá na rede, porque eu tenho certeza que se esse rapaz que aconteceu isso tivesse tido um bom acompanhamento na rede básica, não teria estourado do jeito que estourou na rede hospitalar, e que a Fábia me ligou para dizer que teve que conseguir uma coisa que era o que o hospital deveria ter feito. Né, conseguido uma vaga para ele em Porto Alegre. Mas aí chega num ponto que eu queria, 2 pontos que eu queria te falar. Quando entra no tal do Gerim, que para mim, assim, de longe parece um monstro, assim, né? Tu põe o nome do Fábio lá no Gerim, do Antônio Gerim, tu não sabe, tu não tem ideia. Tem gente há meses, tem gente há anos no tal do Gerim. E aí, meu amigo, tu tem coisas que tem evolução de doença muito rápida, outras lenta. Quer dizer, tu pode morrer antes de o Gerim te chamar ou não. E eu queria te perguntar o seguinte, Antônio, como é que se aciona o Conselho Regional de Enfermagem para, juntos com os colegas aqui, ou junto com a administração, fazer uma fiscalização para saber se... Vou botar o caso do Bruno de novo. Se o caso do Bruno foi bem gestado, bem acompanhado, bem escrito, bem trabalhado pelos enfermeiros que ali acompanharam. Como é que se aciona? Como é que aciona um conselho? O conselho tem no site um serviço de ouvidoria para denúncias. Todas as ouvidorias que chegam as denúncias que chegam através da ouvidoria chegam ao gabinete e a gente delibera pela fiscalização ou não, né, dependendo do caso que tiver encaminhado. Sempre que chega as denúncias através da ouvidoria, é encaminhado para os setores correspondentes. Sim. Então, assim, a ouvidoria aqui, até porque por nós sermos uma autarquia pública, né, nós não podemos... porque tu falou para mim que em tal lugar deu um problema com a enfermagem, eu não posso, eu tenho que ter isso palpável, porque isso abre um processo administrativo que futuramente pode ir para o Ministério Público ou não. Então eu preciso ter tudo palpável. Então é importante que a população da região, e isso serve para a população como para os profissionais da enfermagem. Sim, não, eu te fiz a pergunta justamente para... Eu tive uma pergunta de propósito justamente sobre isso, né? Eu fui mal atendido. Não, mas mal atendido tem que tentar explicar, né? Aqui é um processo que o hospital prometeu abrir uma sindicância assim que a família oficiar o hospital pedindo a sindicância. Mas, em paralelo com isso, pode o Corém ser acionado? Quem aciona o Corém? Uma pessoa? É um colega enfermeiro? É o Fábio? Pode ser o colega enfermeiro, pode ser o técnico de enfermagem, pode ser você,
pode ser familiar do Bruno, né? Pode ser qualquer pessoa que teve algum prejuízo com o cuidado da enfermagem, estamos abertos às denúncias serem feitas na nossa ouvidoria. É que assim, tu falaste, vamos voltar atrás um pouquinho. Às vezes é enfermagem, a enfermagem está ali para acompanhar. O médico que está ali para determinar, executar, baixar, dar alta, mandar fazer cirurgia, e o enfermeiro está do lado do médico. E do outro lado tem um tal do gerim, que é o monstro que eu falei. E muitas vezes o procedimento não foi feito pelo médico, mas o enfermeiro estava sabendo que aquele quadro evoluía para um problema. E é isso, esse limbo, né, Antônio? Essa coisa que o enfermeiro daqui a pouco é o menos culpado por isso. O gerim pode ser o culpado, né? Na grande maioria das vezes, sim. E aí essa evolução que eu quero saber como é que funciona para vocês daqui a pouco. Olha, vamos saber o seguinte, nesse caso, vamos saber o que os enfermeiros fizeram, vamos saber o que os médicos fizeram, para ir esclarecer isso, né? Até para uma forma de corrigir rumos, né? Porque o Bruno já se foi, agora, mas corrigir novos rumos, né? Vem a denúncia e a gente vai averiguar para ver até onde a enfermagem está envolvida nisso ou não. Isso é o que nos compete enquanto autarquia fiscalizadora do exercício profissional. Né? Vem a denúncia e a gente vai lá olhar para ver até onde a enfermagem está envolvida ou não, ou até onde a enfermagem tem alguma responsabilidade no ocorrido. Muito bom. Esse é o presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul, COREN-RS, o enfermeiro Antônio Tola. Muito obrigado pelo carinho de nos atender, Antônio. Estamos à disposição aqui. Volto a agradecer aí a Fábia por ter feito esse contato, facilitado para que a gente possa estar esclarecendo essas dúvidas, e estamos sempre à disposição. Um abraço aos ouvintes da Rádio Acústica FM. Obrigado, um abração.